ele é a revelação de Jesus Cristo, o qual ele enviou e revelou ao seu servo para que este revelasse e trouxesse para nosso conhecimento. E a Escritura é clara quando diz: tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E esta revelação, ela traz muitas coisas. Aparentemente, podemos dizer que Satanás está reinando ali. Sim, é verdade. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é o príncipe deste século? É Jesus Cristo? Por que a gente... Mas Jesus Cristo não é rei dos reis? Jesus Cristo não é senhor dos senhores? Sim, mas e por que o príncipe deste século é Satanás? São coisas, irmãos, que muitas vezes até mesmo nós cristãos, professos, frequentadores da escola dominical, que confessamos, que oramos e somos batizados, renovados pelo Espírito Santo, temos poder de profetizar, levantamos nossas mãos e os enfermos são curados. Muitas vezes a gente até parece que divaga um pouco nisso. Por quê? Antigamente era uma lavagem cerebral. Hoje talvez a mídia está trazendo tantas coisas que a gente fica muitas vezes, de certa forma, em dúvida. Mas eu quero perguntar: quem é que usa coroa? Rei. E aí então, como é que o próprio Jesus Cristo, na revelação do Apocalipse, ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa? Ele diz então que nós já temos uma coroa, logo nós somos reis. Então vamos ver Apocalipse 1, verso 6, e o outro leia, por favor, Apocalipse, deixa eu ver aqui, 1 e verso 6, e o outro leia o 5 e o 10. Nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Glória a Deus. Ele nos fez. Eu quero que você repita, porque isso nós precisamos gravar. E Ele nos fez reis e sacerdotes. Então a gente às vezes olha, e o sacerdote é sempre o pastor Oliveira aqui. Irmãos, aqui na igreja sim, mas no seu lar, pai de família, é você o sacerdote. No ônibus, na sua classe, aluno, é você o sacerdote. E se tiver 10, 12, 20 crentes, cada um de nós somos um sacerdócio vivo. É isso que Paulo, escrevendo tanto aos Efésios quanto aos Gálatas, ele diz que nós somos edificados, casa espiritual, como um sacerdócio vivo para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. Pedro também vai escrever isso. Nós somos sacerdotes, reis e sacerdotes. Agora, o 5 e o 10, por favor. Irmão, por favor, pode ir rodando a imagem também, viu? Pode ir. Até enquanto tiver este... já rodou todo o prólogo? Não. Tem os versículos aí, sem conseguir encontrar. Vamos lá, o 5 e 10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles, me ajudem, e eles reinarão sobre a terra. Bom, eu não preciso explicar muito aqui, mas ele já nos fez, passado. Logo nós já somos, presente. Mas nós já reinamos? Não, mas eles reinarão no futuro próximo. Nós estaremos reinando com Cristo. Dá para entender isso? Muito bem. Assim que nós somos reis e sacerdotes, já que Deus faz assim, Apocalipse então é a revelação de Deus para te revelar em primeira mão que você é rei e sacerdote, já é, e que você vai reinar com Cristo. Tem outras coisas que ele vem falando, o número do anticristo que eles falam aí fora, e muitas vezes nós também, eu já até cheguei a ensinar que o número do anticristo é
666, mas não é, e nós vamos ver nesse seminário. Que coisa, né? Bom, os salvos por Cristo viverão eternamente no céu. Porque tem uma morada lá, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que nós vamos reinar com o Senhor, e ele diz: eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Pois muito bem, onde que nós vamos durante as bodas do Cordeiro? No céu. Quanto tempo vai durar isso? 7 anos. É morar? É. Mas é eternidade? Não. Por quê? Porque Jesus, assim que as filhas de Jerusalém, Cantares de Salomão, começarem a clamar, ele levanta do seu tálamo, ou seja, da sua mesa de núpcia, da sua cama de núpcia, se levanta e aí ele se veste como um guerreiro, passa primeiro por Edom, e ali faz uma coisa bonita, e vem e salva os que estão tentando encurralados lá nas colinas de Edom. Aí ele chega e pisa no Monte das Oliveiras, Zacarias 4,14. E aí então abre-se o Monte das Oliveiras e forma-se um grande vale, e eles vão fugir por ali. Mas não vamos falar muito sobre isso não. Eu quero que você só entenda que Jesus Cristo vem, assume o reino, e aí a partir de então é que nós começamos a reinar com Cristo. O reino ainda não está nas mãos do Senhor, porque nós vamos ver lá na frente, lá no Apocalipse, lá no final, que diz que os anjos eles jogam as suas salvas, eles clamam, e é um grande alarido no céu e na terra, e diz: aleluia, já o Todo-Poderoso reina. Quer dizer que antes não reinava. Quem reina aqui na terra ainda não é o Todo-Poderoso. Olha aqui, eu quero dizer mais ainda. O espírito do homem, ele foi criado para sujeitar a terra. Então quem domina mais aqui é o espírito do homem, induzido uma grande maioria pelo espírito do mal, pelo espírito do diabo. Uma minoria, mas que é forte, que resiste o inferno, que resiste a morte, que se chama a Igreja de Jesus. Essa somos nós. O espírito do crente, o espírito de Deus na nossa vida é em menor número, mas muito mais poderoso, de tal maneira que pelo nome de Jesus você cala a boca de qualquer valentão na rua. Amém? Sim ou não? Sim. Em o nome de Jesus você faz com que os demônios saiam. Amém? Sim ou não? Se você pensar não, pode pedir perdão para Jesus naquilo que você é falho e dizer: Senhor, em Ti eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. Muito bem. Ainda tem outras afirmações que dizem: e nós não viveremos eternamente no céu, nós vamos reinar com Cristo 1000 anos aqui. Aí depois sim, o novo céu, a nova terra, e neste tempo nós estaremos vivendo na Nova Jerusalém, que nós já podemos até adiantar, está lá no final, vocês que com certeza adquiriram a apostila e viram que lá no final falamos da Nova Jerusalém. Ela desce do céu ataviada como uma esposa, e ela paira sobre esta Jerusalém que a gente tem vontade de conhecer. Mas a Nova Jerusalém, ela vai pairar sobre aquela. E eu quero te dizer, igreja, que nós estaremos ali. É o tabernáculo de Deus com os homens, é a nossa união com Deus e com os homens. Mas para tanto, para que possamos morar na Nova Jerusalém, nós precisamos do quê? De não perdermos o arrebatamento da igreja. E daqui para frente nós vamos falar muito sobre o arrebatamento da igreja. Daqui para frente nós vamos falar muito a respeito disso, de que você não pode perder o arrebatamento. Você viu com certeza na apostila que fala muito de grande tribulação, isso e aquilo. É importante? É. A gente precisa estar prevenido por as coisas que vão acontecer. Mas não perca de jeito nenhum o arrebatamento. O inferno é o quartel-general de Satanás. A gente cansa de ouvir isso, mas não é não. O inferno
Nós vamos ver algumas partículas dele aqui, mas Satanás não manda nada ali não. Quem criou o inferno foi Deus, para o diabo, os seus anjos e para toda alma rebelde que não aceitou a Cristo como Salvador. Mais ainda, o item Q, Elias foi arrebatado num carro de fogo. Isso aqui nós vamos esclarecer já, que não é a Escritura que fala isso. Elias foi arrebatado num carro de fogo. Se eu perguntar, a igreja de Cravinhos é bastante ensinada, e eu creio que a maioria vai dizer, não, realmente ele não foi arrebatado num carro de fogo. Como que ele foi arrebatado então? No redemoinho. Então vamos conferir isso. 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos aqui esclarecer algumas coisas para ver como a Escritura ela é sadia, como ela é esclarecedora. No capítulo 2, olha onde começa o erro, não é, pastor Oliveira? Onde começa o erro e que as pessoas, muitas vezes nós que somos culpados por não examinarmos as Escrituras. Jesus Cristo foi quem diz: examinai as Escrituras e vocês vão ver que ela contém tudo a respeito de mim e da vida eterna. Então, se examinarmos a Escritura, nós não somos enganados e nem corremos o risco de sermos deixados para assistir à grande tribulação. Então, qual é o título que está escrito na sua Bíblia? Por favor, me ajude lendo alguém bem alto. Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Então está fácil, pastor. Eu não preciso nem ler mais, já está escrito. Irmãos, aqui nós já esclarecemos uma coisa. Títulos, ou como que nós chamamos isso aqui, o grifo, o hífen de um texto, não é inspiração divina. Número de capítulo e versículo não é inspiração divina. Isso aqui foi criado para facilitar o nosso estudo e foi bom, é muito bom, porque nós localizamos a Escritura com mais facilidade. Quando deram o livro para Jesus ler na sinagoga de Cafarnaum, ele tomou o livro e abriu onde estava escrito. Ali não fala que ele abriu no capítulo tal e versículo tal. Não. Ele diz que abriu onde estava escrito as coisas pertinentes a ele. Pois muito bem. Assim sendo, o versículo 1 do capítulo 2. Sucedeu, pois que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Aqui nós conhecemos bem a história. Eliseu, fica-te aqui, porque eu tenho que dar uma aula para os meninos ali na escola de profetas. Senhor, eu vou contigo. Fica aqui, porque o Senhor me mandou eu ir a Betel. Senhor, eu estarei contigo. Fica aqui, porque eu tenho que fazer, eu vou contigo. Aí chega numa hora, o Jordão, um rio turbulento, cheio de a enchente, a correnteza é muito brava. Vocês vão lembrar sempre que pessoas morrem afogadas nos rios quando transborda, não é porque ele morreu afogado, é porque a correnteza é muito forte e joga ele para baixo e não tem como ele sair. E então o Jordão, nessa situação, era muito perigoso. E aí Elias diz para Eliseu: Eliseu, fica aqui, porque eu tenho que atravessar o Jordão. Vive o Senhor teu Deus, que onde estiveres eu vou estar junto. Aí ele olha para Eliseu e fala: rapaz, o que você quer que eu faça antes que eu seja tomado de ti? Então, aqui já tem outra coisa que nós precisamos esclarecer. Veja lá, vamos juntos no versículo 9. Sucedeu, pois que, havendo eles passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres antes que te... Pedes o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Ele disse a Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ele disse:
coisa dura pediste, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará, porém senão, não se te fará. Pois bem, aqui tem duas coisas. Quantas vezes nós já ouvimos até canções: Eliseu pediu a capa de Elias, e Elias deu a capa para Eliseu, e coisas semelhantes. Sim ou não? É que Elias deu a capa. Passou o tempo, alguns obreiros conosco, que eles achavam que estavam cheios de unção, tiravam o paletó e jogavam assim. Oh, fulano pegou a capa, vai ser pregador também. Irmão, não imagina isso não. Primeiro, aquele negócio da capa de Elias, nós vamos ver que a capa caiu. O que aconteceu no versículo 11? Sucedeu, pois que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu quero que você entenda muito bem aqui, porque o carro de fogo, carruagem de fogo, imagine naquele tempo, pessoa acostumada só a ver carroça. O veículo mais rápido que tinha era uma charrete, e não existia pneu de borracha não, era de madeira mesmo com aro de ferro. Era o veículo mais veloz que tinha, era a biga, era o carro de guerra daquele tempo. E um carro de fogo, imagine, todo brilhante, saindo fogo, com o cavalo também afogueado, atravessa e separa os dois. Para que servia então este carro se fosse hoje? O que acontece se passar uma Ferrari ali na frente? Vai ficar ouvindo, pastor Geraldo? Vai ficar ouvindo, pastor Oliveira? Rapaz, olha mais, escuta o ronco, escuta. O carro de fogo, irmãos, o carro de fogo, puxado por cavalo de fogo, era só para distrair Eliseu, porque naquele momento que passa o carro e separa um do outro, um pula de um lado, outro pula do outro, e Elias sobe. Se ele tivesse perdido o foco, não seria feito, ele não teria porção dourada do Espírito. Mas ele viu e gritou: Senhor meu, cavalos e cavaleiros, eu vi. Aí a capa caiu, e Elias subiu. A capa caiu, não deu não, a capa caiu, e foi Eliseu que foi lá e pegou a capa, dobrou a capa, e assim como certamente Elias havia feito, ele dobra a capa e fende as águas e diz: onde estás, ó Deus de Elias? E fere, o Jordão se abre, ele atravessa até enxuto. Esteja aqui, irmãos, é que está o foco do seu tratado aqui nessa noite e amanhã. Não perca o foco do arrebatamento da igreja. Vai vir muitos sinais, prodígios, coisas bonitas para confundir, se possível, os eleitos. E os eleitos somos nós. Tá certo? Não perca o arrebatamento, não. O cavalo de fogo vai ser para separar, mas tem um redemoinho chamado Espírito Santo que vai nos levar até as mansões celestiais, um redemoinho que vai nos levar a encontrar o Senhor dos ares. Muito bem. Aí nós poderíamos falar muitas outras coisas, expressões. Por exemplo, o que é que expulsava o demônio de Saul quando Davi tocava a harpa? É que a harpa era mágica? Era a unção de Davi? O que será que fazia isso? Havia alguma magia, alguma coisa diferente? Irmãos, a Bíblia é bem clara quando diz o seguinte: quando aconselharam Saul, olha, manda alguém vir aqui, alguém que toca bem, para você se sentir bem. Tem um moço, ele toca muito bem, ele é um varão, valente, valoroso, ele tange muito bem a harpa. Então manda chamar, é o filho de Jessé, que ele diz, vai lá, busca ele, vamos ver o que ele faz.
E acontecia que, quando Saul era cometido pelo espírito mal da parte do Senhor, não era do diabo não, era de Deus, o próprio Deus. Por isso aqui fica um conselho, um parênteses para te dar um conselho. Irmão, quando tiver alguma coisa te atormentando, não é como o diabo não, pode ser Deus te provando, ou Deus querendo purificar você. Não fica jogando a culpa só no diabo não. Olhe para você e diga: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, me perdoa, eu sou pobre, eu preciso, Senhor, da tua graça na minha vida. Pois muito bem, ali o que acontecia é que quando Davi tocava, Saul sentia-se melhor e o espírito saía dele. É isso, irmãos, para que você não tenha tentação, para que você não seja provocado, para que o diabo não venha e um espírito mau, ainda que seja da parte do Senhor, venha te atormentar. Lembra de uma coisa: você tem que se sentir bem. E hoje nós não temos um coro de anjo para tocar para nós. Hoje nós não temos Davi escolhido lá no meio de todo Israel para tocar para nós. Mas lembra de uma coisa: quando você começar a cantar, se tu minha alma a Deus suplica, você começa a sentir um refrigério. Em fervente oração, você começa a sentir refrigério. O Senhor te escolheu para expulsar o espírito mal, através do louvor, do canto. Eu sou desafinado, eu nem me atrevo a cantar na igreja, mas eu digo uma coisa: quando eu louvo a Deus, meu coração parece que eu quero sair de dentro de mim e chegar no trono da graça e oferecer um louvor, uma expressão. E aí então o Senhor faz com que o meu espírito se sente bem e não tem espírito mal que chegue perto. Muito bem, a introdução, pode voltar por favor, filho, lá na introdução. A introdução, somente explicar que escatologia é um termo derivado do grego eschatos. E eschatos, se escreve eschatos, significa último, derradeiro, restante, final. A outra parte, ele é composto de dois verbos. O primeiro verbo, logia, deriva dali sai lógica, doutrina, tratado, estudo de um conjunto de ideias, um conjunto de fatos ou um conjunto de eventos. E deriva ainda do verbo logos, que é conhecimento. Então, escatologia é nada mais do que conhecimento das derradeiras coisas que Jesus revela para a igreja sobre este mundo que vivemos, o futuro da igreja, o futuro das coisas celestiais, onde e por que nós devemos esperar no Senhor. Escatologia é isso, revelação das coisas futuras, que muitas delas já estão sendo cumpridas em nossa vida. Aí eu faço nos três últimos parágrafos, que cada indivíduo, ele pensa, joga um pouquinho para frente, filho, agora ainda é isso, na expectativa. Cada homem, cada indivíduo almeja conhecer o seu futuro, o seu destino final, o destino que vai acontecer além da morte. E ele alimenta o ensejo de contatos com seres extraterrestres. Quem já ouviu falar em ET? Eu não acredito não. Pois muito bem, extraterrestre é aquilo que não é da terra. E eu te digo uma coisa: anjo não foi criado na terra. E tem muitos crentes procurando abraçar o anjo, dançar com o anjo, pegar o anjo, segurar o anjo. Irmãos, anjos são ministros de Deus que trabalham em nosso favor, segundo a ordem de Deus. Não é nós que ordenamos não. Quando Deus ordena, não somos. Se você invocar anjo, você está totalmente equivocado. Pode ser que venha anjo caído, travestido de anjinho bando, porque até Satanás se traveste de
sapatinho de algodão e vem vindo bem mansinho. Aliás, você não vai ver Satanás para te tentar, para te provocar. Você não vai ver ele fazendo campanha, te assustando, fazendo. Não, de jeito nenhum. Ele vai vir com aquilo que você talvez confessou. Como eu desejo aquilo. Eu posso te dar. É teu. Basta que você faça isso. Vamos ver se a gente tem tempo para falar onde estão as 3 principais tentações nossas. Vamos pela frente, se Deus nos der graça e tempo, nós vamos fazer, mas aqui nós temos que acelerar. Os que esperam no Senhor e Salvador Jesus Cristo sabem que só existe 2 caminhos final. 2 caminhos que levam a tudo isso: o contato com seres extraterrestres, seja anjo, seja arcanjo, seja Deus, seja qualquer coisa além dessa vida. Esses homens vão ficar buscando essas coisas. Mas os que esperam no Senhor Jesus Cristo sabem que só existe 2 destinos final. Não adianta eu adorar a Deus sem conhecimento de Deus, achando que por eu estar fazendo, adorando o pau, a pedra, imagem de escultura, eu estou agradando a Deus, que não estou. E nós aprendemos isso desde tenra idade. Aí o que ocorre? Se é assim, a gente procura de alguma maneira a motivar-nos a nós mesmos, a fortalecermos nossa fé em Deus, porque nós sabemos agora que não adianta que lá no dia crucial que nós formos tirados deste mundo, só tem 2 caminhos: o céu ou o inferno. Não tem esse negócio de valhalla, não tem esse negócio de karma, não tem esse negócio de purgatório, não. Ou é céu ou é inferno. Outra coisa, não adianta pensar que chegando lá no céu, alguém vai chegar com um monte de chave na mão e uma chavona maior que a chave do céu, barbudo, carrancudo, bravo, dizendo: o que você é? De onde você veio? Não, então pode voltar daqui para lá, tem lugar lá embaixo. Não existe isso. Os que subirem para o céu vão para o céu, e os que descerem não têm segunda sorte. Difícil de falar isso, mas se cremos que há céu e inferno, tem essa expectativa que nós vimos. O inferno, irmãos, voltando lá na expectativa, na página 4, assim sendo, cremos, no segundo parágrafo, assim sendo, cremos num Deus triuno, ou seja, Trinity. A tricotomia ou trindade é constituída por Pai, que é o Senhor Jeová, Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e o Espírito Santo. Ainda ouvimos isso sábado. 3 pessoas tão distintas, mas 3 pessoas que é um só. Como explicar isso? É difícil. Pastor Guilherme chegou e falou: pensa no ovo. Se você vê a casca do ovo, você vai falar: é ovo. Se você comer a gema, você vai falar: é ovo. Se você comer a clara, você vai dizer: é ovo. 3 partes. Aí eu digo mais: quando nós olhamos um para o outro, a primeira coisa que a gente vê é uma tricotomia. O nosso corpo é formado principalmente por cabeça, tronco e membros. Quem olha um para o outro é a primeira coisa que vê. Então há uma tricotomia também do nosso corpo, cabeça, tronco e membros. Mas o nosso ser, que é como Deus nos vê, há uma tricotomia. A tricotomia do homem é espírito, alma e corpo. Você pode ler aí o que significa do grego, do latim, enfim, você vai ver como que é. Então, já que Deus nos fez também tricotômicos, espírito, alma e corpo, o diabo ia deixar de imitar. E aí ele imitou. A tricotomia do diabo é o pai da mentira, o filho da perdição, e depois o espírito do engano e da mentira, que vai vir no final dos tempos. É a dicotomia do mal.
Mas, irmãos, se nós cremos que há um trono, esse trono está no céu, e há muitos ensinos errôneos a respeito do céu. Olha bem, o que Deus me deu, e graças a Deus tem sido aprovado pela ciência, por outros teólogos, é o seguinte: o primeiro céu é o céu onde o homem pode viver. Dá para conseguir ali, meu filho? Ó, os céus agora. Isso, primeiro céu. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que o trono estava posto no céu. É diferente. O primeiro céu é aquele primeiro que você está vendo nuvens e o fundo azul. Tem mais coisa a respeito desse aí, meu filho? Eu estou achando que esse... não, voltando lá dentro, tá bom, pode deixar. É outro, parece que é outra pasta do pendrive, mas esse aí tá bom. O primeiro céu, irmãos, é onde o homem vive aquilo que nós podemos ver, que tem nuvem de noite, tem estrela, não é esse mais. O primeiro céu é o céu onde o homem pode viver, a nossa atmosfera, é onde tem hidrogênio, oxigênio, onde se forma água. É neste céu que é o céu humano. O segundo céu é aquele onde você está vendo as estrelas. O primeiro céu, você só pode ver ele em dias claros. Chegou a noite, você já não vê mais o céu. Ele é tenebroso. Quando a gente fala tenebroso, nossa, é satânico. Não, irmão, é trevas, é escuro, não dá para ver. A mesma coisa é o céu o segundo céu. E aqui tem uma afirmação que sempre chama um pouco a atenção. É o céu, veja aí, ó, o segundo céu é onde Satanás está. É o céu do diabo. O diabo não está no inferno? É uma coisa que às vezes foi ensinado para nós. A mesma coisa é como ensinar aqui que o dragão é bonzinho. Para as crianças não ter medo do dragão que vai assumir isso aqui. Entendeu? Satanás está no céu. É ali onde Jó peregrinava pela terra, e Deus perguntou: onde você estava, Satanás? Estava por aí, passeando, rodeava a terra. Ele estava na terra? Não, ele rodeava na terra e de vez em quando passeava por ela. Você viu, meu servo? E aí nós conhecemos a história. Outra evidência disso são tantas, mas nós só vamos citar o que eu separei aqui. Daniel 10, versículos 12 e 13. Outro, por favor, já abra Efésios 6, 2. Eu gostaria que vocês me ajudassem, né? Para saber a respeito do segundo céu. Daniel 10, versículo 12 e 13. Eu acho que um dos mais difíceis é curtir-se. E uma coisa Deus me ensinou desde o comecinho: ó, não espera avivamento não, ou quer comer a palavra, não é? E assim mesmo? Amém. Daniel, alguém comprou? Daniel capítulo 10. Já que essa. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e ouvi por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Obrigado. Irmãos, Daniel, ele fez uma oração a Deus. Duas coisas ele pediu.
Primeiro, ele queria saber mais a respeito do quarto animal. Ele queria saber mais a respeito. Daniel também, Deus havia feito uma revelação para ele a respeito de Nabucodonosor da estátua, e Deus revelou. E para complementar a estátua, Deus mostrou os 4 animais simbólicos do que seriam os reinos da terra. Mas Daniel queria saber mais. Pode perguntar para Deus? Sim ou não? Sim. Sim. Você está fazendo prova de mim, ele diz. Faz aí prova de mim. Você pode querer saber mais. E a outra coisa, Daniel, ele tinha lido na palavra de Deus, onde escreveu o profeta Jeremias, e ele procurou saber ali. O quarto animal é aquele ali, ó. O quarto animal que ele queria saber era aquele ali. O primeiro animal era a cabeça, sempre era a mesma coisa, simbolizava a cabeça, era de Nabucodonosor. A segunda, a Média e a Pérsia, os braços e o tórax de prata, um urso com 4 costelas na boca. As 4 costelas aludem aos 4 generais, o urso ao rei da Grécia que ganhou, ele na verdade era Babilônia. E agora? É o paísinho acima da Grécia. Eu vou lembrar, pode. Aí, Alexandre o Grande e os 4 generais. Depois, só que está faltando as coxas de bronze também. Era a cintura e as coxas de bronze, como um leopardo, com 4 asas. E aí, Média e a Pérsia, com 4 costelas, perdão. Aqui, Média e Pérsia, Irã e Iraque. Nada a ver. As 4 costelas, as 4 províncias. As 4 asas, sim, que são os generais, e Alexandre Magno. O leopardo é o mamífero mais veloz da terra. Ele chega a atingir 150 por hora na disparada para pegar a gazela. Mas também num passo de 30 segundos, e essa velocidade já cai, em 2 minutos ele já não corre mais a 100 por hora. Ele para. E depois, a cabeça, com 10 chifres, 10 diademas, esse já é o Império Romano. E Daniel queria saber mais a respeito desse. Pergunto, Deus já não tinha revelado? Já. Ele não tinha lido também do profeta Jeremias que eles passariam 70 anos no cativeiro e depois de 70 anos eles voltariam? Ele tinha lido, mas ele foi procurar do Senhor para saber uma confirmação. Ora, se Deus tinha feito tanta revelação que estava escrito, está escrito, por que procurar? E eu pergunto, quantos dias mesmo durou a busca dele aqui? A espera? 21 dias, ou seja, 3 semanas. Dá a entender que Daniel jejuou nesse tempo, porque ele disse que ele estava fraco. Ele não tinha força nem para levantar, ele andava de 4. Só que Deus fez uma coisa. Mandou o anjo, e o anjo chega e revela para ele: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a buscar o Senhor, eu saí com a ordem para te trazer a revelação, mas o bichão me cercou lá em cima, e eu fiquei ali. Eu ia para um lado, ele me cercava, eu ia para o outro, ele me cercava, e eu fiquei ali 21 dias, até que Deus mandou Miguel, e Miguel veio, ficou lá pelejando, e eu vim te trazer a nova. Irmãs, irmãos, jovens que aqui estão, a resposta da oração está durando. Mas saiba que, por pequena que seja, que você já sabe que só sendo uma confirmação você provoca uma guerra no céu quando você aplica teu coração a buscar Deus. Não para de orar, não. Não deixa de orar, não. Não fala, Deus não está me ouvindo. Ele ouviu no primeiro dia, só que o diabo está se opondo para que a tua bênção chegue. Então, já que você quantas vezes a gente ouve dizer, toma posse da bênção. Você quer tomar, mas a bênção não chega. Por que será? É porque tem uma guerra lá em cima e o diabo não quer que você receba a tua bênção. Mas persiste em orar, persiste em ler, persiste em crer, porque a tua vitória está na mão de Deus, já está na mão do anjo para trazer a resposta. Segura firme aí. Daniel aguentou 21 dias por uma coisa que ele já sabia, por uma coisa que Deus, o próprio Deus, tinha revelado, e ele revelou para o rei de Babilônia.
mas ele padeceu 21 dias. Mas quando a resposta veio, pronto. O que aconteceu depois disso aí? Irmão, não teve mais nada, uma coisa até insignificante quanto a isso. Sabe por quê? Quando você pede a confirmação, você só quer confirmação, porque você já sabe que Deus respondeu a tua oração. Mas amém. E o terceiro céu? Voltando lá, meu filho. Terceiro céu. O terceiro céu, ainda não. O terceiro céu é onde está o trono da majestade divina. Não dá nem para ver o rosto, só dá para ver os leões no trono, e aqui os 4 seres viventes prostrados, e assim sucessivamente. Não é só mais, aqui deve estar os 4 e os anciãos. Este é o céu que nós queremos ir, irmão. O primeiro céu é onde nós habitamos. O segundo céu é onde Satanás habita, e dali peleja, cerca que a tua bênção chegue a você, e muitas vezes até que a tua oração tenha um livre acesso. Hoje, graças a Deus, nós somos reis e sacerdotes, e agora nós temos ousadia para entrar no lugar santíssimo. Antigamente não era assim. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era escolhido para aquele ano, ele entrava, e diz-nos as Escrituras que era tão rápido que ele entrava, que ele só chegava e colocava o sangue nas pontas do altar e dizia: está aí o sacrifício do povo, e corria para trás. Se aquele sacerdote não fosse aceito, ele morria. Por isso ele tinha um cinto comprido, a ponta ficava para lá. As campainhas tinham que estar tocando. Enquanto as campainhas estavam tocando, era sinal que ele estava vivo. As campainhas cessou, vamos puxar a corda e vamos morrer. A Bíblia não relata nenhum sumo sacerdote morto ali, mas a perspectiva era essa. Ele podia, Deus mandou fazer desse jeito, e Moisés mandou cumprir desse jeito. Por que a gente pode afirmar que era assim? Acontece que teve um ano que um homem chamado Zacarias, ele tinha a missão de oferecer um incenso santo. E ele entrou no Santo dos Santos, e aconteceu que toda a multidão se admirava porque ele se demorava lá dentro. Mas o mesmo anjo que trouxe a resposta para Daniel foi enviado para trazer a resposta para o pai de João Batista. E João Batista fica ali questionando o anjo, acaba até perdendo a voz, não é mesmo? Mas quando ele sai dali, ele escreve em tabuinhas e ele acaba se comunicando. Ah, rapaz, por que você ficou lá todo o tempo? Ah, mas eu estava na presença de Deus. Não tenha pressa de sair não, ainda que seja terrível, fique. Deus tem muito o que fazer por nós através da nossa oração. Ele vai nos guardar da tentação que há de vir sobre este mundo. Agora sim, vamos ler a respeito do inferno. Se existe céu, a antítese do céu é o inferno. Este aqui, que você está vendo, é desenho, irmão. Não tem nada de santinho aqui, não tem nada inspirado, é apenas para que a gente foque mais. Quando a gente olha aqui, a gente vai ver o Hades, que é tudo isso. Isso é antes de Jesus. No Hades, olha, vamos ver aqui mesmo na página 5. Hades, do grego, Sheol do hebraico, é o lugar ou a prisão dos mortos, ainda indicando sepultura. Você vai ver, tem todas as referências aí. Quando a gente olhava, ou no dia talvez a gente pode ver lá nos memoriais do céu, como que era esse tal de Hades ou Sheol. Aqui está o seio de Abraão. A gente entende que Abraão consolando Lázaro, rios fresquinhos, cachoeira, árvores frondosas e tal. E aqui o ser esquálido, não sei se dá para você ver daí. É desenho, viu, irmão? Só para você fixar a memória e ver como que era mais ou menos, segundo pode a memória ensinar. A nossa mente humana pode criar alguma coisa. Então esse ser aqui poderia ser o rico. Fogo, lava, sofrimento sem fim. Este inferno, que erroneamente é chamado de inferno, é o Hades ou Sheol, que é, na verdade, a prisão dos mortos, que antes de Cristo iam todos, os bons e os maus.
Mas aí Jesus Cristo veio e desceu as partes mais baixas da terra. Eu imagino que isso aqui, ó, é um grande abismo que Abraão fala. É um grande abismo. E Jesus se coloca nesse grande abismo e ele prega aos espíritos em prisão. Mas essa pregação era para a salvação dos espíritos em prisão? Não. Pedro, escrevendo na sua epístola, vamos lá. Pedro, escrevendo na sua epístola, irmãos, ele diz assim, ele fala em duas coisas, em duas partes aqui. Vamos começar pela segunda de Pedro, e o capítulo 3, e o versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua vinda, ou não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, ou convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Aí no capítulo 1 e o verso, no capítulo 3 da primeira epístola, e o versículo 18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos de prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, que esperavam no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Pergunto: quanto tempo durou a construção da arca? Nós aprendemos na escola dominical. Quantos anos? 120 anos. Nesses 120 anos, se vocês parem para imaginar quantas vezes Noé respondeu a pergunta do povo: por que você está fazendo isso? É porque Deus vai submergir a terra. Vocês têm que estar preparados para entrar na arca. E eles zombavam. E nem mesmo os gêmeos entraram. Vão entrar. Não entra, perdão, foi de 9 não. Então, de Ló. Então, irmão, 8 almas se salvaram. E Deus ali teve um homem pregando 120 anos. E aquela longanimidade de Deus, aquela paciência. Não, peraí, desacelera, vai descansar um pouco, vai pescar, vai. Não precisa correr com essa construindo, não. 120 anos e somente 8 almas se salvaram. É o que está acontecendo no dia de hoje. Hoje já não é mais tempo das cruzadas, não é mais tempo dos cultos ao ar livre, mas no nosso tempo era direto. Hoje estamos na mídia. Sempre um versículo bíblico, sempre um testemunho, sempre isso que nós podemos fazer, que você está evangelizando também. Nunca foi tão evangelizado. Será que estamos resgatando até mesmo nossos familiares? Nós ainda contamos bênção, porque Deus opera no nosso meio, Deus opera nas igrejas. E será que eles estão crendo? Mas Deus é longânimo, não para que alguns se percam, mas para que todos venham a arrepender-se. E aqui, essa prisão, ela tem outra parte, já vamos para ela, que é o Geena. O Geena é a prisão dos anjos. Veja bem, é o lugar de tormento. Perdão, não é Geena, não, é Tártaro, é o último lá, na página 6. O Tártaro é a prisão dos anjos caídos, está em 2 Pedro 2,4, Judas verso 6. Também é chamado Poço do Abismo. Então o Geena está aqui debaixo. É onde os anjos estão, os anjos caídos estão presos. Detalhe: no final da grande tribulação, na segunda parte da grande tribulação, eles vão ser soltos. Ai de Israel! A igreja, na primeira parte da grande tribulação, já era, mas na segunda parte é Israel. Ai deles, porque aí a coisa vai ficar difícil. Ai dos que habitarem na terra. Irmão, perca arrebatamento. Perca. Depois vem o Tártaro. Joga um pouquinho para frente aqui, meu filho, por favor. Para frente. Ué, então realmente está errado essa pasta aí. O Tártaro, irmãos, é o lago de fogo. É o lugar de tormento eterno. É ali onde vai Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos quantos não têm seu nome escrito no livro da vida. Isto é um problema que vai acontecer depois do milênio. Pois muito bem, Israel no contexto, agora sim aquela estátua grande, nós vamos ver que Israel, irmãos, ele faz parte
dessas histórias, desses grandes reinos, sem contudo ele se insurgir de maneira a influenciar de tal maneira que mude-se os tempos e estação. Mas uma coisa é certa: no tempo daquela quarta besta lá, volta um pouquinho, filhote, ainda na estátua. Ainda naquela besta lá, naquela estátua, ou a quarta besta, Israel é disperso para não ser mais nação. E antes ele sempre era um povo oprimido. Então Israel, ele nunca faz parte assim, um volume muito grande de influência, sem contudo nunca deixar de influenciar todas as nações. Nós vamos ver no dia de hoje. Vocês sabem quem inventou a bomba atômica? Judeu. Vocês sabem quem inventou o submarino? Judeu. Vocês sabem quem inventou o Teflon? Judeu. Eles falam que são americanos, na verdade são todos judeus. Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison. Quer ver o que mais? Irmão, tudo que você lê que tenha El é Deus grande, Deus poderoso. E quando você vê Daniel, Ezequiel, todos esses que tem Cael, tudo que tiver El, sempre são radicais judaicos. É bom que a gente se lembre disso. E quase sempre eles estão por aí. E tem tantas outras coisas. Deus, ele determina que neste tempo seria tirada a transgressão, a maldade. Quem puder, vá lá em Daniel capítulo 9, a partir do capítulo do versículo 23, você vai ver a respeito das 70 semanas. Tudo isso é uma somatória de coisas e valores de Israel no contexto da história da humanidade. E por que será que nós devemos olhar muito para Israel hoje? Despertar você de que a igreja não vai passar grande tribulação aqui. Não, pode ficar despreocupado. Mas a igreja vai passar pelo princípio de dores. E o princípio de dores, quando Jesus fala, ele não fala para a igreja, mas fala para Israel. E a igreja está inserida nesse contexto. A igreja vai ver o princípio de dores de Israel, e a igreja vai ser arrebatada, mas Israel fica para sofrer o resto da dor. E esse princípio de dores, ele está inserido com o conflito de Gog e Magog. Gog e Magog vai ser um conflito mundial, sim, mas só as ilhas, uma bomba aqui, outra ali. A Rússia com certeza vai ser bem detonada, bem estragadinha, mas ela se levanta. Mas eu quero dizer que Israel já começa a padecer ali. É nesse cenário que levanta um homem dizendo que vai resolver tudo. Quais as primeiras aspirações do homem? Primeiro, economia, depois saúde, e depois o homem sempre quis ser igual a Deus e comparar a Deus. Nós poderíamos comparar Eva e ver que ela viu que o fruto era bom para comer, agradável para dar entendimento, quer dizer, eu vou ter um monte de gente aqui para mim cuidar dele. E depois ainda Satanás diz: e o dia que comer dele sereis semelhante ao Altíssimo. Aí quando a gente chega em Acã rouba as coisas ali e esconde debaixo da tenda. O que era? Uma mina de prata, um talento de ouro e uma capa babilônica. O ouro, ele teria víveres para o resto da vida, era a economia dele. Com a prata, ele compraria 37 almas, quase 40 pessoas, dependendo, ele compraria as 40 pessoas. Ele seria rei daqueles ali, seria dono. E porque era com a prata que se redimia as almas, se comprava ou pagava. E depois a capa babilônica. Quem eram os caldeus? Os babilônicos? Eram os sábios, eram os magos daquele tempo. Então ele seria tido também como um ser espiritual muito poderoso. Mas aí chega Jesus com as mesmas tentações. Primeira tentação da economia: está com fome? Transforma as pedras em pão. Nem só de pão viverá o homem. Ó, só daqui de cima, lança daqui, e você vai dizer a seus anjos para te socorrer, porque eles disseram, a palavra está dizendo que não tentará o Senhor teu Deus. Olha, está vendo? Toda a glória dos reinos da terra eu dou a quem, se você prostrar e me adorar, eu te dou. Satanás, vai,
somente a seu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Então, Jesus Cristo resistiu a essa tentação. E é em Cristo que nós podemos resistir. Nós mesmos, nós cederíamos. Exemplos disso a gente vê nos governantes. Quem conheceu a Darcy Vera, antes dela ser prefeita, talvez até lá pela segunda vez? Gente, uma mulher maravilhosa. Eu conheci, trabalhei do lado dela. Era trabalhadora, era exemplar, mãe de adotivos, era, enfim, uma pessoa que a gente via sofrer ali na unha de uma tal de Joana e de uma tal de Silvana Rezende, sofria na unha daquele povo, mas ela estava ali, tinha garra, eu admirava ela. Aí veio o poder, aí a gente já obedecer nas gravações. Eu mandei fazer assim, e aqui quem manda sou eu, e eu vou te exonerar, eu vou fazer isso, Ela era a senhora de onde está. Portanto, as coisas deste mundo passam, e toda a sua concupiscência, mas o teu espírito, o teu nome espiritual esteja escrito no livro da vida, para que você não perca a tua coroa. Dá para ir mais um pouco. Irmãos, 70 semanas dessas 70, falta uma ainda para se cumprir, para Israel voltar a ser governo. Israel ainda não é uma nação, é bom que você saiba. Ele é um território na Palestina em caráter democrático, em caráter de Estado democrático. Israel precisa do apadrinhamento de outra nação. Já foi padrinho de Israel. Primeiro foi a Rússia, por incrível que pareça. Depois a Inglaterra. Aí a Inglaterra foi lá e espoliou tudo. Quando a gente fala de Rússia, irmão, nós vamos falar lá na frente, a gente fica abismado de ver como esse país adquiriu uma forma tão grande depois da Segunda Guerra. Porque antes, aquilo lá é cheiro, irmão, dá para ver. O povo não tinha praticamente o que comer, era paupérrimo. Pois bem, aí nós vamos ver que nesse interim, Israel, ele vem com uma força, olhando, tentando fazer o seu equilíbrio daqui e dali, mas a Rússia vai suprimir, ou tentar suprimir. Em tudo, você tem que olhar que Israel, na última semana, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é o dia de dores para Israel, é o dia do tempo da angústia de Jacó, o templo, neste tempo, o templo é reconstruído e Israel volta a ser Estado. Quando no dia 18 de março de 1948, não era a ONU ainda, era Organização das Nações Unidas, não era a ONU, era a organização, organização é hoje. Era o Tratado das Nações Unidas. Esse povo chega e manda alguém ir e entregar ao general Ben-Gurion o tratado de que Israel teria um território na Palestina já demarcado, Israel rachada no meio, eles teriam uma parte, em caráter de Estado democrático e só. Ele é Estado até hoje. Por que isso? Por que ele não é nação? Porque sempre tem que ter, primeiro, Rússia, como eu disse, depois vem a Inglaterra e ultimamente Estados Unidos. São padrinhos dele, estão ali tomando conta, pagiando. Mas por que será isso? Determinação de Deus. Porque não tem um governante ali. Irmãos, eu não vou perguntar porque quase todos vão errar. Mas sabe quem é o próximo governante? Quem vai fazer de Israel uma nação? Somente a igreja sabe que ele é falso, mas ele vai chegar dizendo: eu sou o Cristo. Este vai fazer de Israel uma nação. Ele vai ser o governante e o povo vai acreditar nele, todos exceto a igreja, todos exceto nós, os salvos. A igreja que for arrebatada já creu e se libertou de tudo. A igreja que ficar não vai aceitar a marca da besta, porque sabe que ele é falso, porque o verdadeiro Cristo levou a igreja, levou uma parte. A outra parte que ficar não vai aceitar.
E naquele tempo o poder de Deus será tão grande para a salvação, que aquele que clamar o nome do Senhor será salvo.